Graça e paz, amados. É uma alegria imensa estar com vocês aqui nessa manhã. Já não bastasse a responsabilidade de subirmos aqui para compartilharmos da palavra de Deus com os irmãos. O André ainda falou comigo ali, o microfone que você está segurando aí é microfone novo, não deixa cair não, hein? Então, aumenta ainda mais o peso sobre as nossas costas. Mas eu gostaria nessa manhã de compartilhar com vocês a palavra de Deus. Como o pastor disse, nós estamos expondo Tessalonicenses. Gostaria que vocês então abrissem as suas Bíblias aí em Tessalonicenses, no capítulo 5. Hoje, como ele disse, nós estamos encerrando a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Mas antes de ler o texto propriamente, eu gostaria de fazer um agradecimento. Primeiramente, à igreja, pelo que a igreja tem nos proporcionado. A igreja desfruta de homens mais capacitados para estarem aqui no púlpito pregando a palavra de Deus. No entanto, a igreja tem nos oferecido essa oportunidade de subirmos aqui e falarmos aos irmãos, nos aperfeiçoando para o ministério. E em especial eu gostaria de agradecer aos nossos líderes, destacando a vida do pastor Ricardo, a vida do pastor Rafael, que, para além das suas preocupações com a sua vida, eles têm pregado verdadeiramente a nós a palavra de Deus, têm tido essa preocupação de reunir um grupo para nos qualificar para subirmos aqui também e poder pregar a palavra de Deus a vocês. Ainda que nós não venhamos fazer isso da maneira que eles fazem, já com todo essa oratória, com toda essa desenvoltura que eles têm para fazer, né? Mas nós estamos aqui sendo aperfeiçoados pela igreja e por esses homens que têm dedicado esse tempo da sua vida, então, para nos preparar para esse ministério. E eu não faço esse agradecimento diante da igreja, diante desses homens, como forma de bajulação. Eu faço esse agradecimento porque ele tem tudo a ver com o texto que nós vamos compartilhar nessa manhã. Eu gostaria que vocês, então, acompanhassem comigo a leitura de 1 Tessalonicenses. Vai estar sendo projetada, eu vou estar lendo aqui do capítulo 5, dos versículos 12 ao 28, na versão NAA. Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua os outros mal por mal. Procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Irmãos, orem também por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Peço com insistência em nome do Senhor que esta carta seja lida para todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Senhor, estamos diante de Ti nesta manhã. Lemos agora a Tua palavra, ó Deus, e que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações, trazendo para a Tua igreja, ó Deus, como o Senhor tem trazido para mim, ó Deus, o discernimento de quão importante é nós nos debruçarmos sobre a Tua palavra e entendermos as verdades nela contidas, ó Deus, para que possamos prosseguir numa caminhada de amadurecimento na Tua presença, ó Pai. Te louvamos e bendizemos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. A igreja, ela é a instituição mais abençoada na terra. Digo isso porque ela é
constituída pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Você talvez lembra quando o Senhor Jesus vira para Pedro em Mateus e diz que sobre esta afirmação, sobre esta palavra, edificarei a minha igreja. A igreja também ela é tão abençoada por Cristo, que Cristo, em Efésios, no capítulo 5, dos versículos 25 ao 27, vai dizer que ele se entregou para a santificar e prometeu abençoar eternamente para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, porém uma igreja santa e sem defeito. A importância o apóstolo Paulo, ele vai colocar que ele estava convencido da importância da igreja, que em Timóteo ele vai colocar que a igreja ela era uma coluna do Deus vivo, a coluna da verdade, o fundamento da verdade. E muito embora existam essas verdades ditas a respeito da igreja, a igreja ela não está livre de dificuldades. Foi dito aqui hoje pela manhã na EBD. Para quem estava participando sabe do que eu estou falando. Sabe por quê? Porque aqui é lugar de pecadores, pessoas que foram regeneradas, mas que lutam ainda contra o pecado, que lutam contra a sua carne. Aqui também é lugar de pessoas que ainda são imaturas. Aqui também é lugar de pessoas que ainda nem regenerados foram. E nós precisamos, então, como igreja, reconhecer as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, as dificuldades que nós temos entre nós, que são dificuldades causadas pelo pecado, e trabalharmos isso em nós para que possamos crescer espiritualmente. E para além dessas dificuldades, a igreja também, ela enfrenta uma forte oposição de Satanás. No entanto, nós não devemos ficar preocupados quanto a isso, porque nós temos recursos sobrenaturais que são a nós concedidos para que nós possamos vencer. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo, que nos concedeu dons para edificarmos uns aos outros e prosseguirmos avançando e crescendo na nossa caminhada. Os verdadeiros crentes são aqueles que se esforçam no amor, na obediência ao Senhor, trilhando este caminho de santificação. Isso é algo que a igreja em Tessalônica fazia muito bem, fazia com perfeição. Paulo, no capítulo 4, no versículo 1, ele vai dizer que eles haviam aprendido a maneira como viver e agradar a Deus, e assim eles estavam fazendo, eles estavam procedendo nessa caminhada. Na verdade, Paulo ele vai elogiar a igreja de Tessalônica nesta carta por diversas vezes. E Paulo, ao longo dessa carta, ele não faz aqui apontamento para nenhum pecado escandaloso que essa igreja pudesse estar passando. No entanto, Paulo pregou ali nessa igreja em Tessalônica por pouquíssimo tempo. E certamente, diante agora de relatos que foram trazidos a ele por Timóteo, ele tinha alguns assuntos ainda a trabalhar com os tessalonicenses para que eles pudessem se aprimorar e continuar a crescer na graça como eles estavam fazendo. A responsabilidade dada então aos tessalonicenses era uma responsabilidade de continuarem vivendo uma vida santa e ainda se aperfeiçoar mais, crescendo na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vejam bem, nós, embora creiamos em um Deus que é soberano, que reina e que governa sobre todas as coisas, nós precisamos ter em mente que a soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade humana. Por isso, o tema que eu gostaria de trabalhar com vocês essa manhã é uma igreja com responsabilidades. A primeira diretiva deixada pelo apóstolo Paulo, ela se encontra nos versículos 12 e 13, e é uma diretiva relativa à relação entre os pastores e as pessoas. É fundamental que a relação entre os pastores e as pessoas na igreja e as suas ovelhas sejam uma relação saudável, de modo que isso possa garantir um progresso espiritual para a igreja.
Pastores e ovelhas precisam cumprir as suas responsabilidades uns para os outros, para que nós juntos possamos crescer na proclamação do Evangelho. Muito embora esses versículos 12 e 13, eles sejam versículos que trazem instruções diretamente para a igreja, para as ovelhas, esses versículos também eles vão destacar algumas responsabilidades do pastor à frente do rebanho. Os pastores, eles precisavam trabalhar, os pastores, eles presidiam e admoestavam. A liderança sempre foi algo colocado pelos apóstolos como de alta importância para as igrejas. E Paulo, ao escrever as suas cartas pastorais a Timóteo e Tito, ele vai destacar a respeito dessas lideranças algumas qualificações que eles deveriam ter. Qualificações que muitas vezes qualquer outro líder na sociedade não precisa ter, mas o pastor ele precisava ter essas qualificações para poder exercer o seu ministério. E colocar homens qualificados dentro da igreja primitiva era algo muito essencial. Paulo tinha isso em mente. Ainda mais naquela igreja de Tessalônica, que era uma igreja que estava recém-formada. Então precisava de ter homens ali comprometidos, homens que trabalhavam duro, que se empenhavam na palavra para que os tessalonicenses pudessem crescer no entendimento da palavra. E Paulo faz aqui então, a princípio, um pedido a eles. Pedimos a vocês, irmãos, um pedido feito de uma forma suave, que tenha um grande apreço pelos que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor. Aqueles homens que estavam presidindo a igreja, eles trabalhavam duro. Eles trabalhavam duro para liderar aquela igreja e os aconselhar no Senhor. A expressão utilizada aqui por Paulo, de se esforçam no trabalho, ela é carregada de significados e ela demanda um grande empenho a ponto de suar duro mesmo, de trabalhar forte, firme. E as ovelhas, elas precisam entender que os pastores espirituais, eles exerciam sobre elas um cuidado especial, elas precisavam ter isso em mente, a ponto de proclamar o Evangelho, explicar as verdades do Evangelho e aplicar aquilo na vida daquelas pessoas, como é a preocupação que a nossa igreja tem tido de fazer. O pastor, ele fiel, ele trabalha duro, ele é um modelo de servo. Quando Paulo fala isso para os tessalonicenses, ele fala com a autoridade de quem fazia. Porque nós vemos nessa carta que ele vai dizer que ele se empenhava duro, ele trabalhava dia e noite para trazer um ensino prático para a vida daqueles irmãos. Outra responsabilidade destacada por Paulo a respeito desses homens é que, além de trabalhar duro, eles tinham essa responsabilidade de exercer autoridade sobre eles. Esses homens, eles deveriam viver na dependência total do Espírito Santo. A autoridade deles não era algo que lhes era concedida, derivado de poderes humanos que são falíveis. Esses homens, eles eram equipados com o Espírito Santo, eles eram equipados com a palavra de Deus, e eles tinham então consigo essa responsabilidade de aconselhar, de fornecer às pessoas instrução. Isso não significava uma transferência de conhecimentos transmitidos de uma forma impessoal. Aconselhar aqui nesse contexto significava se envolver com o objetivo de trazer um ensinamento com um propósito corretivo para aquelas pessoas, visando orientar as ovelhas para que elas pudessem ter uma vida santa diante de Deus. Esses pastores eram pessoas que trabalhavam duro, instrutores qualificados na palavra de Deus, e eles possuíam, então, essa habilidade específica dadas a ele por Deus. Mas agora Paulo, ele vai dizer que, para além dessas responsabilidades dadas a esses pastores, no versículo 12, ele diz assim,
que as ovelhas deveriam ter consideração para os pastores, e ainda no versículo 13 ele vai dizer que elas deveriam tê-los na mais alta estima e amor. Ter consideração por esses homens implicava uma conotação dada por Paulo aqui, de saber que esses homens se esforçavam de fato para servirem aqueles irmãos do Senhor. E eles respeitosamente deveriam valorizar o serviço que eles ofereciam. Não terem para com esses pastores atitudes negativas por não os conhecerem bem, mas tratá-los com gratidão. Paulo, ao escrever a carta a Timóteo, no capítulo 5, no versículo 17, inclusive ele vai dizer que esses homens eles deveriam ser dignos de dupla honra. O que envolve também a igreja essa compreensão de que esses homens devem ter o apoio financeiro da igreja. Então essa expressão aqui de Paulo ela é carregada de significado. Eles deveriam ter uma relação de amor, uma relação sincera com eles. E Paulo, aquele homem que havia trabalhado duro, diz também que eles deveriam honrar esses homens financeiramente. O que é, se não honrar alguém por conta do trabalho que essa pessoa realiza, se não remunerar essa pessoa de forma que os recursos financeiros que ele tem possam suprir todas as suas necessidades e ele possa, então, ter essa tranquilidade de pregar o Evangelho com autoridade. Seguindo Paulo no versículo 13, vai destacar ainda: vivam em paz uns com os outros. Esse é um conceito que está presente por todo o Novo Testamento, dos crentes viverem em paz uns com os outros. Mas aqui, Paulo está falando diretamente da relação entre pastores e ovelhas. As ovelhas, elas deveriam viver em paz para com os seus pastores. Um texto que ilustra muito bem isso que eu estou dizendo, é o texto de Hebreus, no capítulo 13, versículo 17, que diz assim: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois eles zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo, do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Esse relacionamento entre a igreja e o pastor é preciso ser um relacionamento saudável para que os líderes possam exercer o seu papel sobre a igreja com alegria, como eu creio que tem sido feito aqui em nossa igreja, para que nós possamos desfrutar dessas pregações que nós temos recebido aqui e possamos avançar no Evangelho. A menos que os pastores nos peçam para fazer algo que não seja bíblico, então nós devemos aos ensinamentos desse, obediência. Acontece que teimosia, obstinação, a falta de obediência, ela rouba a alegria. E para a igreja funcionar corretamente da maneira que Deus quer, da maneira que Deus planejou, pastores e ovelhas, eles precisam viver em harmonia um com os outros. E para isso, então, as ovelhas elas têm a responsabilidade de honrar e respeitar os seus pastores. Quando ambos cumprem as suas responsabilidades, os pastores ensinam a igreja de uma forma correta. E as ovelhas, então, obedecem e honram os seus pastores, trazemos assim honra a Cristo também, que é o cabeça da igreja. Nos versículos 14 e 15, Paulo ele traz uma diretiva que é relacionada ao amor fraternal. No versículo 14, o apóstolo diz assim: também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Paulo, então, agora ele direciona a sua fala para o relacionamento entre os irmãos. E Paulo aqui estava desejoso de vê-los crescer na graça. Os crentes maduros, eles necessitam aprender a lidar com os crentes ainda imaturos. E quando Paulo fala que aqueles que viviam de forma desordenada, na segunda carta dele, no capítulo 3, versículo 11, ele vai destacar muito bem quem eram esses tipos de pessoas. São aqueles que não queriam trabalhar. Ele vai falar que esses que não querem trabalhar nem sequer deveriam comer.
Aqui é uma linha que vai dizer que talvez muitos ali no início da igreja não queriam trabalhar porque eles estavam voltados para uma expectativa de uma volta iminente de Cristo. Mas, por outro lado, eles estavam sendo irresponsáveis porque eles estavam sobrecarregando outros irmãos dentro da igreja, porque esses irmãos tinham que sustentá-los, dá-los de comer. E aqui Paulo faz essa exortação, então, para que os tessalonicenses pudessem ajudar essas pessoas a voltarem à linha. O significado aqui traz uma conotação de ensinar essas pessoas de forma a trazer juízo sobre a cabeça deles, alertando eles das graves consequências das ações, daquilo que eles estavam praticando. Nós não devemos julgar essas pessoas, mas adverti-los dos perigos das práticas que eles têm cometido. Mas Paulo vai dizer também aqui a respeito de consolar os desanimados. Irmãos, os desanimados são aqueles que têm andado fraco, de uma forma fraca, tal que eles não conseguem encontrar forças em si próprios para continuar na caminhada. E a esses que estão desanimados, Paulo vai dizer que aqui que nós deveríamos consolá-los. E qual que é a melhor maneira de se consolar uma pessoa? É através da palavra de Deus, trazendo para a vida dela certezas bíblicas que possa tornar ele um crente maduro, um crente sadio e possa entender as circunstâncias adversas que ele tem enfrentado na sua vida ao longo da sua caminhada. Depois Paulo vai falar a respeito de amparar os fracos também, e os fracos aqui poderiam ser descritos em duas categorias. Primeiramente, os fracos que eram pessoas ainda imaturas. Em Romanos, no capítulo 14, vai dizer que uns criam que tudo podia comer e outros criam que não. Mas existem também fracos, que são aqueles que, dentro da igreja, persistem em cometer os mesmos pecados. Aqueles que dentro da igreja que parece que carregam com si alguns pecados de estimação. Ficam cultivando determinados pecados. E essas pessoas, elas não deveriam ser um obstáculo, um impedimento para que a igreja pudesse crescer. A esses fracos que vivem em pecados constantes, Paulo exorta para que eles possam ser disciplinados pela igreja, pelos líderes, para que possa haver, então, esse avanço no evangelho. A falta de crescimento espiritual da igreja geralmente é devida ao comportamento pecaminoso de pessoas nessas classes, nessas categorias. Para o crente maduro, muitas vezes, essas recorrentes frustrações podem causar irritabilidade no coração. Parece que alguns de nós temos algum problema crônico e insistimos em permanecer em alguns pecados. Mas nós precisamos, como crentes maduros, exortar essas pessoas que estão praticando esses pecados e trazermos para a igreja uma evidência de um compromisso com Cristo, para que nós possamos demonstrar esse amor de Deus para com o mundo. E muitas vezes isso para um crente maduro se torna difícil. Ficar sempre perdoando a pessoa, sempre corrigindo alguém. Mas em Mateus, no capítulo 18, no versículo 21, Pedro ele se aproxima de Jesus e pergunta para Jesus: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus responde: não, digo a você que perdoe 7 vezes 70, ou 70 vezes 7. A paciência, ela tem que ir na mesma linha do perdão de pecados. Os crentes, eles devem estender a paciência e o perdão infinitamente para com seus irmãos. E como crentes maduros, nós precisamos entender que nem todo mundo na igreja vai estar no mesmo nível. Uns vão carecer mais de cuidado, e nós temos que nos aperfeiçoar, nos preparar para sempre oferecermos para esses irmãos em amor, demonstrando esse amor fraternal, esse cuidado que a palavra nos demanda.
O versículo 15 segue a mesma linha do versículo 14, e Paulo diz assim no versículo 15: tenham cuidado para que ninguém retribua os outros mal por mal. Pelo contrário, procure sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Os crentes, definitivamente, sim, eles são capazes de prejudicar uns aos outros, de causar danos uns aos outros de diversas formas, sejam com fofocas, com calúnias, até mesmo influenciando de uma forma pecaminosa, influenciando alguém num comportamento pecaminoso. Não deveria ser assim, mas infelizmente o é. E o que Paulo queria deixar claro para os tessalonicenses é que eles deveriam abster-se da vingança pessoal. O que Paulo queria é que os tessalonicenses pudessem olhar para alguns e responder às suas hostilidades com amor. Assim, uma igreja saudável é uma igreja que cresce, então, na fé, na pureza, no amor, num progresso, vive um progresso à semelhança de Cristo. Paulo, depois dos versículos 16 ao versículo 22, Paulo ele vai trazer versículos, diretivas que são relacionadas à responsabilidade individual. Primeiro ele falou da responsabilidade dos pastores para com as ovelhas e das ovelhas para com os pastores. Agora, depois, nos versículos 14 e 15, Paulo fala da responsabilidade desse amor fraternal. E agora, Paulo, dos versículos 16 ao versículo 22, ele vai trazer diretivas que são relacionadas, então, a essa responsabilidade individual, que é a responsabilidade de cada um de nós. A exortação de Paulo nesses versículos é para um fortalecimento espiritual interior de cada um de nós. No versículo 16, ele vai dizer algo: esteja sempre alegres. E aqui nós precisamos entender que, independente das circunstâncias que nós passamos, das dificuldades que nós enfrentamos, o crente ele tem motivo para se alegrar sempre no Senhor. O tempo não permite, mas a Bíblia, se nós fôssemos colocá-la, tem diversos textos que vão nos dizer de motivos dados a nós para que nós possamos nos alegrar. Talvez isso soasse estranho aos ouvidos dos tessalonicenses, porque, como nós lemos lá em Atos, aquela igreja estava sendo perseguida. No entanto, em Mateus, no capítulo 5, versículos 11 e 12, vai dizer: bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegre-se e exulte, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois assim se perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, até mesmo em meio às perseguições, os crentes eles devem se alegrar. Em meio às tribulações, em meio às doenças, em meio a motivos diversos que nós passamos, nós temos motivos para nos alegrarmos em Cristo Jesus. Para os crentes, Cristo Jesus é a alegria apropriada para todos os momentos. A alegria que a Bíblia nos descreve, ela é uma alegria que vem de Deus. Ela não é uma alegria apenas emocional ou uma alegria superficial, mas ela é uma alegria que flui da palavra de Deus. Ela não é alegria de acordo com circunstâncias positivas apenas, mas mesmo em meio aos momentos difíceis, às adversidades, nós somos capazes de nos alegrar no nosso Senhor. A alegria, então, ela não está condicionada àquilo que nos satisfaz de forma física ou emocionalmente, mas ela está condicionada ao reino de Deus. E talvez você esteja perguntando, mas o que é o reino de Deus? Jesus, certa vez, também foi interrogado pelos fariseus sobre o que seria o reino de Deus, sobre quando viria o reino de Deus. E lá em Lucas, no capítulo 17, versículo 20, quando os fariseus voltam para Jesus com essa pergunta, Jesus responde a eles que o reino de Deus era algo que não vinha com visível aparência, mas era algo que eles deveriam desfrutar. E quando nós lemos lá em Romanos, no capítulo 14, versículo 17, a palavra de Deus vai nos dizer que o reino de Deus é um reino constituído de justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
Então é possível sim, nós vivermos uma vida aqui, ainda que atribulada, com os nossos problemas, desfrutando desse reino que nos é oferecido. Versículo 17, Paulo vai dizer também, orem sem cessar. Talvez uma outra dificuldade de entender, como ele disse anteriormente, alegre-se em todo tempo, agora orem sem cessar. Isso aqui não significa orar repetida e continuamente, ou até mesmo ficar orando sem pausas, prostrar-se de joelho e ficar de joelho o dia todo. Este comando de Paulo aos Tessalonicenses, ele deve ser entendido quando nós olhamos à luz de Cristo. Jesus, durante o seu ministério terreno, ele teve sempre essa preocupação constante de estar em comunhão com o Pai. E é essa a preocupação que nós devemos ter, de estarmos sempre em comunhão com Deus. O crescimento espiritual de cada um de nós, ele depende, então, dessa vida de oração. Depois, no versículo 18, Paulo vai dizer, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Acontece que a falta de ingratidão, ela é um desejo que está presente nos incrédulos, e isso os caracteriza. Mas, por outro lado, a gratidão, ela faz parte da vida daqueles que entregam a sua vida ao Senhor. O princípio geral de entendimento de tudo deem graças, é o que Paulo escreve em Romanos, no capítulo 28, onde a palavra diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo ao seu propósito. De alguma forma nós não sabemos, mas todas as circunstâncias das nossas vidas, elas são direcionadas por esse Deus soberano, que faz com que entendamos todas as contingências que nos cercam, e entendamos que todas elas estão voltadas para um propósito eterno que está afirmado para a vida de cada um de nós. Mesmo em tempo de ansiedades, de medo, de preocupação, de estresse, uma atitude de oração, de ação de graças, ela deve ser uma das características dos crentes. Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, que foi mencionado aqui hoje na IBD, ele diz, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês pelas orações e súplicas com ações de graça. E quando nós fazemos isso, nós depositamos isso diante de Deus, o que acontece? A paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, ela ganha a nossa mente e o nosso coração. Esse texto de Filipenses vai atribuir muito bem esses 3 comandos que Paulo vai dizer aqui aos Tessalonicenses. Eles deveriam expressar uma alegria constante, que eles deveriam estar em constante oração e que eles deveriam render ao Senhor sempre ação de graças. Depois Paulo vai dizer no versículo 19, não apaguem o espírito. Hoje pela manhã aqui foi falado sobre a questão da rejeição do espírito. Você rejeitar o espírito é uma coisa, os crentes não rejeitam o espírito, mas os crentes eles podem muito bem apagar o espírito. E apagar o espírito de que forma? Não olhando atentamente para tudo isso que o apóstolo Paulo ensinou aqui anteriormente nesses versículos, e também deixando de olhar para as Escrituras, porque a seguir ele vai falar, não apague o espírito, fazendo o quê? Desprezando as profecias. Muitas vezes nós temos desprezado a palavra de Deus. Não temos devotado um tempo da nossa vida com o objetivo de nos debruçarmos sobre a palavra e trazermos delas os entendimentos práticos para a nossa vida, para que nós possamos entender as circunstâncias que nos cercam e começarmos a desfrutar de tudo isso que Paulo estava tentando trazer aqui para os Tessalonicenses. No contexto de Tessalônica, essa mensagem, então, essa profecia que Paulo se refere aqui, ela poderia ser algo que era escrito, ou até mesmo algo que os apóstolos estavam ensinando, estavam falando a eles, porque eles, nesse contexto aqui, ainda não tinham
a Bíblia de forma organizada, a palavra de Deus de forma organizada como a que nós temos hoje. E aí não entenda por profecias aqui, então, aquele dizer, eis que te digo, mas Paulo estava se referindo à palavra de Deus, aquilo que eles já tinham, o conhecimento que eles já tinham através dos textos que eles já tinham ali escritos, mas também através dos ensinamentos dos apóstolos. A advertência de Paulo em 5:19 ao 22 é que os crentes verdadeiros, eles têm uma responsabilidade para não extinguir o Espírito, respondendo à palavra de Deus e sendo mais exigentes, examinando todas as Escrituras. Quando nós olhamos à luz de Atos também, Paulo vai falar sobre os crentes em Bereia, aqueles para os quais a palavra de Deus haviam sido pregado e que eles constantemente se debruçavam na palavra, examinando, vendo se tudo aquilo que estava sendo ensinado a eles, de fato, estava de acordo com as Escrituras. E quando Paulo fala também a respeito de não apagar o Espírito, é interessante a gente olhar para essa relação que eles tinham de entendimento de apagar. O Espírito Santo aqui, para muitos naquele contexto, era conhecido como fogo. E não apagar o Espírito seria abafar. E muitas vezes nós fazemos isso, nós abafamos o Espírito Santo com os nossos pecados, com as nossas mazelas, e deixamos de fazer com que o Espírito possa fluir livremente entre nós, na igreja, para que possamos dar bom testemunho para os de fora. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é infinitamente superior a toda a palavra dita pelos homens. Em Mateus, no capítulo 4, versículo 4, Jesus, depois de ser tentado por Satanás, ele vai dizer que o ser humano não viverá somente de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Respeito pela supremacia da revelação de Deus nas Escrituras é o que o apóstolo tinha em mente quando ele advertiu os tessalonicenses para não abafar o espírito, para não desprezar as declarações proféticas sobre a vida deles. Examine todas as coisas e retenham o que é bom. Quando Paulo prega e fala isso, é para que eles pudessem, de fato, desbruçar sobre a palavra e entenderem que os crentes verdadeiros, eles têm a preocupação não somente de se ater para a palavra que o pregador está falando, mas olhar também à luz das Escrituras para entender se aquilo que de fato está sendo pregado é a palavra de Deus, se está de acordo com a palavra de Deus, para que eles possam, então, pôr em prática. Versículo 22, o apóstolo vai dizer, abstenham-se de toda forma de mal. Abster é uma palavra forte que traz um significado de manter-se longe. A ênfase está na evasão completa do crente de qualquer mau comportamento. Em nenhum lugar das Escrituras a palavra vai nos permitir nos expor a influências do que é mal ou daquilo que possa nos causar mal. Mas, pelo contrário, a Bíblia vai nos orientarmos a fugirmos disso. Essas coisas, ela inclui as mentiras, as distorções da palavra, as distorções da verdade, bem como as perversões morais, que aparecem em muitas formas e são extremamente prejudiciais e malignas. Assim, os crentes de Tessalônica, deveriam cumprir as suas responsabilidades vitais para com todos os crentes em Cristo Jesus, honrando o Espírito, obedecendo a palavra e exercitando o discernimento espiritual. Depois Paulo vai dizer, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo e que o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. A única fonte para capacitar o cristão a cumprir todas as exortações aqui feitas por Paulo é Deus.
A santificação, ela está inseparavelmente ligada à fé salvadora, que nos é concedida por Deus. Paulo começou essa epístola dando testemunho de que os tessalonicenses, eles verdadeiramente haviam respondido àquela fé salvadora através da pregação do Evangelho. E é por isso que eles estavam sendo justificados. E aqui na conclusão, Paulo ele ora por uma completa santificação de Tessalônica. A sua bênção a eles, nesta oração, revela vários elementos essenciais para a santificação. A sua natureza, a origem, a extensão, os componentes humanos, o seu objetivo e culminância. E, por fim, uma segurança final. A ideia é de uma obra completa que é feita por Deus no meio da igreja, no meio do seu povo. Depois de dar uma série de exortações aos Tessalonicenses, Paulo vai dizer que a fonte de santificação, então, para eles, em última análise, era Deus. É Ele quem nos capacita nesse progresso, esse progresso que nós desejamos alcançar. Porque Deus é poderoso e efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade, como nos escreve Filipenses no capítulo 2, versículo 13. Deus, ele não delega o seu processo, esse processo de santificação. Ele realiza esse processo de santificação trabalhando diretamente na vida dos crentes. Embora nós também, como igreja, somos responsáveis pelas nossas atitudes e responsáveis por responder a esse chamado de Deus para a nossa vida. E na volta do nosso Senhor, Ele promete nos apresentar a Ele como uma igreja sem ruga, sem mancha e sem defeito. Porque eu estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Por fim, Paulo ele transmite então alguns pedidos pessoais àquela igreja através de sua oração. E de forma direta e clara, ele vai transmitir na sua oração aos filipenses um primeiro desejo, que é que aqueles irmãos estivessem orando por ele. Depois ele transmite um segundo desejo aos tessalonicenses, é que eles demonstrassem um profundo afeto e amor uns para com os outros. E o terceiro desejo presente no coração de Paulo, nessa despedida aos tessalonicenses, é que eles pudessem proclamar a palavra de Deus. E aqui ele fala que essa carta deveria ser lida para todos os irmãos. Em Coríntios ele vai dizer que nós, como crentes, nós somos cartas que precisamos ser lidas pelas pessoas. Então isso aqui inclui, além de proclamarmos a palavra, é de sermos também exemplo para que as pessoas possam olhar para nós e ver em nós a pessoa de Cristo. Uma frase que foi dita por um professor nosso uma vez no seminário, que ficou marcada na minha cabeça, e que eu já disse aqui algumas vezes, é essa: o que você é soa tão alto que eu mal consigo ouvir o que você está dizendo. Então, muitas vezes, não basta pregar o evangelho somente através de palavras, mas as nossas atitudes, as nossas ações, como povo de Deus, ela deve ser condizente com aquilo que nós estamos pregando, para que nós possamos dar bom testemunho. A grande ideia, então, a respeito desse texto é: uma igreja responsável honra os seus líderes, exerce o amor fraternal e a piedade individual, na certeza de que o Deus da paz nos preservará por sua fidelidade. Uma igreja, então, com responsabilidade é uma igreja que honra os líderes, que pregam verdadeiramente a palavra de Deus com fidelidade e que sabe, com amor, exortar uns aos outros de forma que a igreja, aqueles que vivem na igreja, não venham viver de uma forma desordenada. É uma igreja que sabe consolar aqueles que precisam ser consolados, trazendo para eles um fortalecimento através da palavra de Deus. E é uma igreja que procede também amparando os fracos,
ajudando-os a fortalecerem nessa caminhada. A igreja, com responsabilidade, ela pratica uma piedade individual, obedecendo a esses comandos básicos que aqui foram ditados pelo apóstolo Paulo. Como se alegrar, independentemente das circunstâncias, como orar persistentemente, e orar a Deus constantemente, rendendo a Ele sempre graça, sempre louvor. E é uma igreja que, sobretudo, não menospreza o Espírito e que busca examinar constantemente a palavra de Deus. Nós precisamos entender que, para além das nossas incapacidades de cumprirmos com tudo isso que o apóstolo Paulo diz aqui, existe um Deus soberano, um Deus grandioso, que nos ajudará a mantermos firmes nesse processo de santificação até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. De forma prática, como que nós podemos entender esse texto e aplicar esse texto para as nossas realidades, para as nossas vidas? Primeiramente, nós devemos olhar para aquilo que está sendo pregado para nós e analisarmos aquilo. Para isso, nós precisamos olhar para quem está pregando para nós. E olharmos para se de fato esses homens têm tido compromisso com a palavra de Deus. Em Hebreus, no capítulo 13, versículo 7, vai dizer: olhem para aqueles que vos ensinam a palavra de Deus e, atentando para o êxito da sua vida, para o fim da sua vida, imitem-lhes a fé. Um homem, para pregar a palavra de Deus para a igreja, ele precisa ser um homem que seja uma referência. Não que nós não sejamos pecadores e que carecemos da graça de Deus como os demais, mas nós devemos sempre buscar sermos referência, e essa responsabilidade é confiada àqueles que sobem ao púlpito para pregar a palavra de Deus. O que acontece é que na nossa atualidade, pessoas com comichões nos ouvidos, muitas vezes têm prestado ouvidos a líderes que têm ensinado qualquer coisa. Muitas vezes, líderes que têm usado da palavra para instruir as pessoas naquilo que faz com que as pessoas cheguem próximo a ele e satisfaçam os seus interesses. Esses líderes, muitas vezes, nem sequer se esforçam para pregar a palavra, não têm o hábito de se desbruçar sobre a Bíblia e buscar entender a palavra de Deus, trazer a palavra de Deus para a sua vida, para depois ministrar para a congregação. Eu estava lendo recentemente relatos de líderes religiosos que estão utilizando agora até a inteligência artificial para preparar sermão. E outros utilizando até da inteligência artificial para pregar o sermão. Isso é inaceitável, irmãos. O apóstolo Paulo fala aqui que aqueles líderes, eles trabalhavam duro. E trabalhar duro aqui significava, se empenhavam em buscar a palavra para as suas vidas, primeiramente, para depois trazer esse ensinamento para a congregação. Então, nós devemos tomar muito cuidado com o que nós estamos compartilhando, com as mensagens que nós estamos compartilhando. Porque muitas vezes nós estamos dando honra a homens que não têm se dedicado verdadeiramente a servir ao Senhor. A palavra diz para nós honrarmos homens que têm tido a preocupação de nos instruir verdadeiramente no Senhor. Outro ensinamento que eu posso trazer desse texto para nós é que, como igreja, nós precisamos também entender que nós precisamos nos relacionar. Nós vimos aqui que no texto que muitas vezes para nos relacionarmos nós vamos precisar lidar com algumas divergências, com algumas dificuldades. Mas nós precisamos aprender a nos relacionarmos uns com os outros. E aprender a nos relacionar uns com os outros implica também no fato de que, através desse relacionamento saudável, nós vamos começar também a honrar os nossos líderes. Por quê?
Muitas vezes, demandas que nós temos, básicas, vai poder ser suprida um do outro com base nesse relacionamento que nós temos, porque nós vamos estabelecer uns com os outros uma confiança de que o meu irmão vai poder me ajudar em determinados assuntos e eu não vou precisar, então, estar sobrecarregando o meu pastor com essa demanda. Porque existem pessoas na igreja que tudo é o pastor. O problema, por menor que seja, é o pastor. Mas você deve aprender a olhar para o seu irmão e vê-lo capacitado também para fazer isso. Não que você não deva levar isso a conhecimento dos seus líderes. É importante que você o faça. Porque se por um lado eles ficam entristecidos pelo fato de você sobrecarregá-los com demandas pequenas, por outro lado, esses líderes também ficam tristes quando vocês não confiam que eles são capazes de instruí-los, de auxiliá-los através da palavra, para que vocês possam consertar alguma deficiência. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela nos é suficiente em todas as circunstâncias. Nada contra a psicologia, mas muitas vezes tem pessoas procurando profissionais para atender às suas necessidades e não confiam que esses homens de Deus possam suprir as suas necessidades. Mas por outro lado também, esses homens não podem ser sobrecarregados com demandas pequenas. E nós precisamos aprender a desenvolver um relacionamento na igreja para que possamos uns suprir as necessidades dos outros, não sobrecarregando ninguém. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ministrada por Paulo aqui aos Tessalonicenses, é para que eles pudessem entender que em todas as instâncias da igreja, ovelha, pastor e entre irmãos, deve haver um relacionamento saudável para que a igreja possa crescer, para que a igreja possa avançar. Uma igreja responsável honra os seus líderes, exerce o amor fraternal e a piedade individual, na certeza de que o Deus de paz nos preservará por sua fidelidade. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós estamos diante de Ti, ó Deus, gratos ao Senhor pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos, gratos ao Senhor, ó Deus, porque a Tua palavra, ela de fato promove mudança em nós. E ainda que sejamos falhos, ó Deus, ao transmitir os conhecimentos daquilo que o Senhor tem falado profundamente no nosso coração, Deus. Que a Tua igreja possa sair daqui nessa manhã fortalecida pelo Teu Santo Espírito, desejosa de buscar, ó Deus, um aprofundamento no relacionamento entre os irmãos, para com o pastor, para com os líderes, fazendo com que possamos, ó Deus, dar bom testemunho a Teu respeito, ó Deus, para que pessoas possam compreender, ó Deus, que o Senhor é um Deus que vive, reina e governa sobre nós, e que independentemente das nossas dificuldades, ó Deus, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos feito prevalecer, para que um dia possamos chegar diante de Ti, ó Deus, como uma igreja amada por Ti, sem manchas, sem rugas, sem máculas, mas uma igreja santificada pelo Senhor, ó Deus. Derrama sobre nós do Teu Santo Espírito, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, auxiliar o nosso irmão na caminhada de fé dele, para que nós possamos, ó Deus, ajudar os nossos líderes, aliviando
peso que eles têm sobre a vida deles, porque preparar um sermão, subir aqui para pregar uma palavra não é nada fácil, porque demanda primeiramente o bom testemunho da parte deles, demanda responsabilidade da parte deles, dedicação, e nós muitas vezes não temos compreensão disso. Mas que o Senhor, através da Tua palavra, ó Deus, do que foi ministrado aqui nessa manhã, possa trazer para nós, ó Deus, entendimento de que nós possamos melhorar como igreja, progredirmos como os crentes de Tessalônicas estavam fazendo, avançando no entendimento da Tua palavra, para que possamos, ó Deus, proclamar o Evangelho às nações. Louvamos ao Senhor, agradecidos por tudo que o Senhor tem sido, tem feito. Agradecidos ao Senhor, ó Deus, pela Tua graça, misericórdia derramado sobre as nossas vidas. E o fazemos em nome santo e precioso de Jesus. Amém.